Hello guys, hello meus queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse canal foi criado para ajudar você a descomplicar o seu inglês de uma vez por todas e alcançar o seu sonho de fluência. O meu nome é Beatriz Freire, mas pode me chamar de Teacher Bia e eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Banana phone. Ring, 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 ring. Banana phone. Gente, hoje o assunto é sobre como fazer perguntas em inglês. Eu vou falar de uma forma bem geral, eu acho que vai esclarecer talvez muitas dúvidas que você tenha na hora de construir as perguntas em inglês e você vai ver que elas seguem bastante um padrão, que é o padrão de troca. Vocês vão entender lá na frente. Mas tudo que a gente fala no afirmativo, quando a gente for transformar isso em uma pergunta, você simplesmente vai trocar verbo e pronome de lugar. E daí você tem uma pergunta. Primeira dica óbvia, para saber quando é uma pergunta, a gente sabe que tem o question mark ali. Quando você for construir uma frase, que seja uma pergunta, você vai colocar o seu question mark ali. Mas eu vou começar falando para vocês os dois tipos de perguntas que existem, que são as perguntas abertas e fechadas. A gente chama de closed questions e open questions. Closed questions são as perguntas que você faz e só é possível responder sim ou não. Elas têm uma forma de serem construídas. E temos também as perguntas que são abertas, ou seja, você dá a possibilidade de uma variedade de respostas. Não é somente sim ou não. Na verdade, não é sim ou não, você tem que responder algo específico que está sendo perguntado. Todas as perguntas em inglês seguem uma ordem, gente. E eu vou começar falando para vocês. O que essas perguntas podem ter? Elas vão ter as question words or question phrases, que vou falar para vocês aqui os exemplos. Who, where, what, which, why, how long, how many e por aí vai. Todas essas palavrinhas ou frasezinhas, porque how long já é uma frase que você vê no início, são relacionadas a perguntas. A primeira coisa que vem na frase são elas quando são perguntas abertas. Tá vendo que eu tô perguntando onde, quando, quem, quanto, enfim, eu tô perguntando abertamente. Depois da question word ou question phrase, vai vir o auxiliary verb or modal verb. Vai vir o verbo auxiliar ou modal verb, que a gente chama no inglês também, que é nada mais do que do e does, ou did, ou have, que é um auxiliar também, have or has. Os modal verbs são can, would, should, could, tá bom? E aí você vai usar eles no começo da frase também, após a question word. Então já estamos construindo aqui. Depois disso, vai vir o pronome, o sujeito de quem você está falando. I, you, he, she, it, we, they, tá bom? Depois vem ele. E por fim, vai vir o main verb, que é o verbo principal da frase. Depois desse verbo, é o resto, é o complemento da pergunta, se houver. Mas a chave é você olhar para esses 4 itens, esses 4 integrantes. Que eu disse para vocês que são de perguntas o quê? Perguntas abertas. E quando forem perguntas fechadas, teacher, você não vai ter o primeiro passo, que são as question words. Você vai começar já dos auxiliares para frente. Eu vou dar exemplo, gente, vocês vão entender tudo. Olha a seguinte frase. I have children. I have children. Como que eu vou fazer essa pergunta? Eu vou jogar o meu auxiliar do presente, que é o do. Aí eu vou perguntar pra você, né? Do you have children? Então, auxiliar, pronome, verbo. You children, que é o complemento. Do you have children? Vocês viram, gente, que é muito simples? Vou dar outros exemplos. Have you read that book? Have you read that book? A resposta seria yes, I have. Tá vendo que é uma pergunta fechada? Yes, I have. Would you like to have a drink? Would you like to have a drink? Yes, I would. Yes, I would. Or no, I wouldn't. No, thanks. Então, gente, são exemplos, alguns exemplos de perguntas fechadas.
vocês vão ver que todo momento o verbo, o modal verb, eles estão mudando de lugar aí com o sujeito. I should call my mom now. Should I call my mom now? Should I call my mom now? I can't drive a car. Can you drive a car? Can you drive a car? I will move to Europe. Will you move to Europe? Will you move to Europe? Tá vendo? Mais uma vez, gente, nos exemplos, trocando de lugar. O que eu for responder, eu me baseio naquilo para fazer essa troca nas perguntas. O verbo to be, ele é o único que vai fugir dessa regrinha que eu mandei para vocês, porque ele já é o próprio verbo da frase, ele não necessita de um auxiliar. Então, por exemplo, a pergunta What is your favorite food? Eu tenho question word, eu tenho o verbo to be e eu tenho o sujeito, tá bom? Ele já substitui ali o auxiliar, entendeu? Então, essa regrinha, ela não vai se aplicar no caso do verbo to be, mas se aplica a troca que eu falei pra vocês. O verbo to be vem na frente e o sujeito vem depois, tá bom, gente? Bom, esses são os exemplos que eu quis dar para vocês de como são feitas as perguntas. E uma dica mais importante ainda também é você tomar cuidado com a intonation. Na hora de fazer perguntas em inglês, você precisa ficar esperto quanto à intonation das suas perguntas, a entonação. Você tem que trazer isso. Eu vejo muitos alunos, quando vão ler, ou até mesmo falar inglês, eles falam de uma forma plana quando tá dizendo uma pergunta, e não é assim, pessoal. Você tem que aplicar a entonação assim como a gente aplica no português, tá? Quando eu fizer perguntas fechadas, que eu falei pra vocês que você só pode responder sim ou não, você vai dar um up no final da frase, um up in the end. Você vai falar assim, do you like coffee? Do you like coffee? Você vai lá em cima no final da frase. Quando forem perguntas abertas, você vai dar uma decaidinha ali no final. Por exemplo, what kind of instrument do you play? Do you play? What kind of instrument do you play? Viu que não teve aquela subidinha no final? São dicas práticas, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado aí a tirar suas dúvidas em relação a perguntas em inglês. Deixe seu like, comenta, compartilha. Salve esse vídeo para você estudar, se inscreva no meu canal, tá bom, pessoal? Se você tá assistindo do Instagram, vai lá na bio, que vai ter lá o link do meu canal no Instagram. Se você tá assistindo no YouTube, vai ter aqui o meu @ para você me adicionar lá no Instagram e a gente continuar interagindo, você continuar aprendendo muito mais, tá bom, gente? Até a próxima!